Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Hoje, com o capítulo 32, A Fé Vitoriosa, deste livro, Jesus no Lar. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouviu com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos, com as suas famílias, se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam, à viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério. Outro reuniu grande acervo de pedras. E o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar, e, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E, com muita paciência, esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens, através do trabalho digno e proveitoso
ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra. Nas ocasiões de sementeira, ao segundo a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar, e ao terceiro a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço para progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e o benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isto mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Querido amigo, querida amiga, permita-me fazer aqui uns breves comentários. A lição chama-se A Fé Vitoriosa e conta que André estava com certas dificuldades na expansão dos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário. Ele se referia aos fariseus com amargura e violenta. André estava dizendo que estava muito difícil levar o Evangelho de Jesus porque os fariseus é que estavam atrapalhando. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Está afirmando que nenhuma escola religiosa, ela, sem cultivar ali o amor de um para com os outros, terá sentido ela existir. Jesus, então, para melhor exemplificar, ele conta uma história dizendo que na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Estas 3 famílias, que viviam isoladas, tendo somente eles como companhias, eles viviam muito bem, mas em um determinado momento eles começaram a discutir sobre a natureza do Criador. E um deles dizia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. O outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista.
informa Jesus que todos sentiam filhos de Deus de forma amável, mas a questão é que eles estavam querendo imprimir uma preponderância no seu modo de pensar. E depois de ásperas altercações, eles guerrearam abertamente. E um dos três se munira de carga de minério, o outro de acervo de pedras, e o terceiro com um monte de madeiras. Todos eles, antes de começarem a guerrear, eles invocaram a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. Aqui está sempre um equívoco muito grande, porque nós pedimos para a nossa família e nós estarmos guerreando com outra, não tem sentido. Sofreram todo tipo de flagelação, de tal forma que Deus enviou então um anjo amigo. E esse anjo amigo veio numa forma vulgar, de um homem comum. Eles então estavam destruindo tudo. Este homem, que era um anjo, na verdade, ele veio retirar-lhes todos os instrumentos que destruíam a vida. Afirmou que os patrimônios de que se dispunham eram todos preciosos entre si e que precisava dar uma nova direção no pensamento deles. Explicou-lhes que os três estavam certos na crença, porque todos estavam ali com a ideia de que Deus residisse no sol, que era certo, também no vento e no trovão. Deus, na verdade, está em todas as coisas. E Jesus disse que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso. Jesus faz uma pequena pausa e diz: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Jesus nos deixa esta lição dizendo que em matéria religiosa todos têm verdades preciosas e que todas estão corretas, porém cada um está vendo de uma forma. Esta é realmente a verdadeira razão de que tem ocorrido contendas entre religiosos. Mas o Pai é um só. Jesus continua dizendo, nesta conclusão, que quando a criatura ela tem a bênção do céu, isto é, ela tem condições de ajudar as pessoas, mas ela não realiza isso. Ela só pensa em si mesma. Ela se assemelha a um avarento que precipita no inferno de sede e da fome, no intuito de esconder, de forma indebitamente, a riqueza que Deus lhe emprestou. Esta é a colocação que Jesus faz quando a pessoa tem condições de ajudar, mas não realiza nada em prol do outro. E ele diz que por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Ele está nos informando que se você tem a fé, mas você não utiliza essa fé para ajudar as pessoas, instruir e consolar, isto não passa de uma pura vaidade sua mesmo. Então é necessário que nós tenhamos esta ideia
de sempre ajudar o nosso próximo, independentemente se ele nos pede ajuda. Pensemos nisso. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.